Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Agora com o microfone som surround. Espera aí, só um pouquinho aqui, porque senão fica muito som surround demais. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Castor FM número 7, que é a conta do mentiroso, dizem, né? E por enquanto tá sem som porque preciso fazer um sync com umas trilhas novas. Eu pedi para a dona inteligência artificial a ser um pouquito mais, né, tá, maravilha. O pessoal está dizendo aqui que os meus seguidores foram avisados de que de que nós estamos no ar. Tá em 4 plataformas distintas. Isso mesmo. Eu estou para você que está na Twitch e no YouTube, sejam muito bem-vindos. twitch.com/castor ou, quer dizer, youtube.com/castor e twitch.tv/castor, né? E eu estou no TikTok. TikTok. Você que está aí, tiktok.com/castor. E você que está no Instagram, instagram.com/castor. Estamos aqui ao vivo, 23 horas e 1 minuto. Desculpem o atraso, eu teria programado para as 10h15 o início, mas aconteceu um problema, para variar, mais um problema técnico, mas esse problema técnico é o aparelhinho, a aparelhagem de som aqui que tá ruim aqui dos playlists. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema aqui, já que é isso mesmo. Aqui. É isso mesmo, beleza. Então, bora. Deixa eu ver se o sistema aqui pronuncia. Playlist. Bora. Vocês pensaram que não ia ter uma musiquinha, né? Uma musiquinha aqui, né? Muito bem, minha gente. Começamos mais uma live hoje. E eu sempre costumo dizer para o pessoal o seguinte, tá? A gente pode fazer tudo que a gente quiser fazer, desde que seja dentro da lei, desde que seja dentro da regra. E talvez a regra maior que exista dentro de um mundo civilizado é o respeito, tá? E a gente, infelizmente, a gente está vendo um desrespeito muito grande, né? As pessoas, às vezes pelo que elas, ponto de vista delas, desde que esse ponto de vista não seja um ponto de vista que negue a sua existência, negue a sua identidade, negue a sua dignidade, negue você, né? Desde que esse ponto de vista não seja negacionista, então vamos colocar algo mais geral, todo ponto de vista é válido, toda identidade é válida, todo modo de vida é válido, né? Às vezes tem gente que fica questionando o modo de vida dos indígenas, o modo de vida do pessoal que segue o Islã,
pessoas que seguem as religiões de matriz africana, né? Pessoas que são de regiões tribais, etc, etc. E assim, esse que é o grande problema da humanidade. A gente está fazendo o seguinte, a gente está meio que medindo os outros usando a nossa própria régua. Só que a nossa régua, ela só vale para a gente. Ela não vale para os outros. Então, se você é evangélico, a sua régua moral não serve para quem é do candomblé, por exemplo. Porque tem valores distintos. Se você é branco, você não pode, a sua régua moral de branquitude não serve para o preto, não serve para o pardo, sou pardo, não serve para o indígena, não serve. Entendeu? E é esse ponto que faz com que nós tenhamos uma compreensão clara do universo. A régua moral masculinista não serve para a mulher. Não serve para a mulher cis, não serve para a mulher trans, não serve para o homem cis homossexual, não serve. Porque a visão masculinista geralmente é heterossexual, masculino. Então não serve. Então muitas vezes a gente pode tentar entender a situação, mas não é possível fazer isso usando os nossos conjuntos de valores. A gente precisa ampliar esses valores. E essa ampliação é o que faz com que a gente consiga viver em harmonia com o outro. Porque você passa a entender a realidade do outro e faz com que você consiga aceitar o outro. Porque assim como você tem a sua régua moral para as coisas, as outras pessoas têm as delas. E elas, teoricamente, se elas tiverem esse pensamento de medir o outro usando a sua própria régua, você também está sendo medido pela régua moral dos outros. Vamos ficar esperto, né? Porque se a gente ficar nessa de cada um impor a sua moral, a sua regra, seu modo de ver aos outros, você não está criando pontes, você está criando muros e você está criando prisões. E eu lembro de uma pessoa, uma pessoa trans que diz que se destransicionou, mas a gente percebe que é uma pessoa que não é que ela mostra para todo mundo o orgulho que ela tem, que essa pessoa tem em relação a essa transição para ser aceita por uma igreja, mas nota-se que é uma coisa muito forçada. E é uma coisa forçada justamente porque tem uma necessidade, existe uma necessidade humana que é a necessidade de ser aceito, né? Mas se você ser aceito, se podando, se mutilando, talvez não seja ali o lugar onde você deve. Talvez você tenha que buscar um lugar que te aceite, te comporte do jeito que você é. Muito bem, minha gente! Olha só, rapaz. Estou aqui acompanhando o futebol aqui. O Corinthians está perdendo para o Bahia. O goleiro virou nóia. Foi um inferno. O juiz inventou 8 minutos para poder validar um gol do Corinthians. Não deu um pênalti claríssimo no começo do jogo. É um show de horrores e é muito tendencioso, né, o que está acontecendo. Eu acho que é o seguinte, parece que o Grupo City comprou a CBF também, né? Parece que sim. Não só comprou o menino indiretamente comprou o menino através do Bahia. Parece que o
Grupo City também comprou a CBF, porque não é possível uma coisa dessa. Mas tudo bem, a gente são, como é que a gente pode dizer aqui, são a gente também cria as nossas próprias teorias de conspiração, né? Mas assim, a vida que segue, né? Eu entendo que nós temos que ter uma coisa de futebol, né? Que é muito complicado aqui, né? Olha lá, confirmou aqui, Pedro. Impressionante. Mas assim, parece que voltou aí a temporada europeia, né? E a temporada europeia, depois de férias, né? Por causa do Mundial, tudo atrasado aí. Parece que o time do Paquetá jogou e perdeu, né? Então, vai ser aquela coisa, né? E assim, talvez assim, o alento para o torcedor corintiano hoje é o time feminino, né? Que mesmo chegando a segundo lugar lá na primeira fase, passou pelo Bahia com 2 vitórias, tá? E avançou de fase, vai para a semifinal, vai enfrentar o vencedor de São Paulo e Ferroviária, que são os 2 times fortíssimos, né? Então, vamos ter aí uma semifinal eletrizante no Campeonato Brasileiro Feminino, né? E amanhã cedo vai ter Palmeiras e Flamengo, né? Eu não sei. Teve jogo aqui do Brasileirão Feminino, deixa eu ver aqui. O São Paulo passou pela Ferroviária, vai ser o adversário do Corinthians na semifinal, tá? Passou nos pênaltis. Primeiro jogo foi empate, segundo também, e foi 4-2 São Paulo. Vai ser aí um majestoso para decidir uma das vagas na final do feminino, tá? Sensacional, hein? Vai ser legal isso aí, essa história toda. Mas, seguindo aqui o prognóstico, né? Na Libertadores deu algumas lógicas aí. O Flamengo ganhou com o placar mínimo para o Inter. O Palmeiras praticamente se classificou, porque, pelo amor de Deus, né? Goleou o outro time na casa dos caras. E assim, deixa eu ver aqui. Acho que São Paulo também ganhou, fora de casa. Deixa eu ver aqui. Não empatou. Então, assim, o Fortaleza empatou com o Vélez. Esse aí vai ser complicado. É bem capaz do Fortaleza ser eliminado. O Atlético, o São Paulo segurou o Atlético Nacional lá na Colômbia, né? O Flamengo ganhou de 1-0 do Inter. O Botafogo ganhou de 1-0 da LDU de Quito, né? E o Universitário, o jogo mais fácil brasileiro foi esse do Universitário. Então assim, acho que mais complicado para o Fortaleza e para o talvez
pro Fortaleza, né? E pro Flamengo também. Então a gente vai ver aí um afunilamento, né? Será interessante que todos façam? Seria interessante, né? Mas vamos ver, vai ser mais difícil, né? Acho que dentre todos os anos anteriores, né, de Libertadores, talvez esse vai ser o mais difícil pro time brasileiro se sagrar campeão. Vamos ver. Isso vai ser interessante, né? O que mais que a gente tem aqui? Olha, não tem muita coisa em relação ao esporte, né? O Sport Recife conseguiu ganhar uma partida, né, no final de semana passado, empatou com o São Paulo hoje, hein? Bem, minha gente, mudou de assunto. Horas 15 minutos, horário daqui mesmo. Essa é a Rádio Castor, ao vivo em 4 plataformas simultâneas. Você que está me vendo na Twitch, você que está me vendo no YouTube, você que está me vendo no TikTok e você que está me vendo no Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Castor FM. E nós vamos falar do noticiário. Ontem eu fui ouvir aquele podcast Foro de Teresina, né, da revista Piauí, né? E é um podcast muito bom de comentário de política. Eu gosto de alguns podcasts que tem um cunho mais progressista. Vira Casacas, Foro de Teresina, e assim vai, né? Também Mamilos também é um podcast interessante. Não é possível. Muito bem. Continuando aqui, não é possível uma coisa dessa. Bem, continuando aqui, gente, o pessoal falou sobre o tal do efeito Bolsonaro. Como é que é essa história? Essa semana o governo federal anunciou um pacote de 30 bilhões de reais. E a gente lembra que antes dessa história toda, esse tarifaço do Trump, um dos grandes problemas que o pessoal estava falando era o tal de, como é o nome do bichinho? Do aumento de gastos e não sei o quê, e toda aquela parafernália toda, né, do ajuste fiscal, né? E dizendo que o governo estava gastando demais e coisa e tal. A gente sabe que, na verdade, o governo não é que está gastando demais. Ele herdou uma herança maldita, calote, uns caramba quatro, de quem? Do Bozo, né? Que está em julgamento. Dia 2 começa o grande julgamento do Bozo Bozoca, né? E pode ser que até o dia 12 nós já tenhamos o veredito. Esperamos que ele seja condenado, né? O golpe de Estado, né? E assim, o que acontece, minha gente? Falava-se muito sobre código de gás, coisa e tal, aquela coisa toda, né? Que o corte tinha que ser nos programas sociais.
enquanto os senhores deputados e senadores queriam manter os orçamentos, as emendas parlamentares deles intactas, né? É uma coisa bastante inverossímil, né? Não dá para entender essa história de você querer uma responsabilidade fiscal, você querer uma medida aí de... Não é sustentabilidade, é o nome que eles dão lá, né? Para arroxo mesmo, né? Para aperto, né? Para aperto fiscal. E isso é só para um lado, não ser para o outro, né? E aí o que acontece? Acontece o óbvio, né? Com o tarifaço do Trump, o governo precisou tomar uma medida para evitar, inclusive, perda de emprego, né, por conta desse tarifaço. E a gente sabe muito bem que o tal deputado que está lá nos Estados Unidos, a gente tem que ter eu vou te passar um princípio nessa história, tá? Está realmente promovendo um boicote, está falando com os caras justamente para não ter conversa. Porque tem que botar anistia, que não pode, que tem que salvar o pai dele, coisa e tal, salvar o Bozo, coisa e tal. E no fim das contas, a coisa está indo justamente no inverso. A pressão para que o Bozo seja jogado ao mar é maior, ficou maior agora. Porque ficou muito claro a postura do governo Trump de realmente usar a sua ideologia na frente da economia, de qualquer coisa. E assim, vai virar um conto de aia? É bem provável que aconteça, porque teve até história aí dizendo que mulher não tinha que votar. Olha só, o nível de ideologia dessa gente que está lá no governo dos Estados Unidos, né? E assim, é tudo na conta do Bolsonaro. Porque esse valor, ele deixaria de ir para educação, deixaria de ir para saúde, deixaria de ir para investimento público, para melhorar a estrada, para melhorar, para ajudar a investir em metrô, em ônibus, em transporte público, em transporte de longa distância, né? Em desenvolvimento, né? Em crédito para a indústria, investimento, para tudo. Reduzir a taxa de juros, tá? Tudo isso na conta desses caras. E assim, a gente tem que pensar muito bem, porque olha só, você vê as pesquisas, você vê que é 20% a quantidade de pessoas que estão apoiando essa palhaçada. Então, assim, a gente tem que colocar o pareta ali. Tem muita gente sofrendo e se lascando por causa dessa história aí. E aí a gente vai ter que fazer o seguinte, mano, ano que vem tem que botar todo esse povo para fora. Não tem outra explicação. Não tem outra coisa que a gente tem que fazer. Pegar esses governadores que se reuniram e fazer palhaçada a favor do Trump, bota para fora. A gente tem que fazer que nem o Trump faz com os caras lá, demite. Aí o negócio é demitir, mandar embora. Mandar embora o Centrão, mandar embora esses deputados aí de extrema direita, que não faz nenhum projeto. Quando vê essa história aí do Felca, olha só que loucura. Um deputado aí que só sabe fazer corte na mídia social, lacrar e fazer os caramba quatro, fazer vídeos na mídia social e promover baderna dentro do Congresso Nacional, e chegou com uma lei ali para poder fazer
para fazer atender uma lei aí para combater, né, essa questão muito terrível que é essa questão da pornografia infantil. E olha só que absurdo, ele colocou um easter egg ali para favorecer as big techs, de que somente poderia retirar conteúdo com pedido do Ministério Público, né? Foi derrubado a necessidade de pedir, a justiça pedir para retirar conteúdo. E com a decisão, acho que judicial, né? Acho que foi uma decisão do STF, um entendimento do STF. E olha só que absurdo, né? Ele queria colocar de volta isso, né? Tem uma lei que está tramitando, né? Que passou no Senado, vai para a Câmara, e essa que pode ser votada aí para poder tratar dessa questão, né? E aconteceu também, né? Uma outra coisa que o Ítalo, né? Que foi denunciado pelo FEOC, foi preso. Foi preso com o marido dele, porque, segundo a polícia, dizia que ele ia fugir do país. Mas olha só como um pessoal conservador é um bando de cabra safado. Eles já queriam associar o fato do Ítalo ser homossexual e ser casado à questão da pedofilia. Veja que coisa de viado. Não é, né? Essa questão não tem relação com orientação sexual, tá? Tem uma relação com caráter. Tem relação com doentio, né? A pessoa ser doentia, né? Ter aí uma perversão por crianças e adolescentes. Isso é terrível, né? Porque a criança e o adolescente não são seres humanos completos e formados. São seres humanos em formação. E carecem desenvolver de maneira sadia e saudável o seu crescimento e desenvolvimento. Então, colocar, por exemplo, essa história de adultização de crianças ou de colocar crianças, né, em coisas que têm relação com sexualidade é uma coisa assim que é o absurdo, né? Tem aqui um comentário aqui, a pessoa que faz a relação de homossexualidade com pedofilia, essa sim está doente. Concordo plenamente. E é realmente isso. Porque é uma doença, né? Esse tipo de pensamento raso, né? Às vezes eu não digo que é doença, eu digo que é desonestidade intelectual, né? Não é a pessoa que é burra, ela é desonesta, né? Ela sabe realmente que está errada e defende esse ponto de vista justamente para poder fazer com que outras pessoas sejam prejudicadas nesse caso. E aí a situação aí dessa questão aí, a gente precisa entender como é que é o mecanismo das mídias sociais, né? Aí eu poderia contar a história de questão de mídias sociais, falar do início das mídias sociais, como é que era antes das mídias sociais, como é que era usada a questão do comércio, né? Se imaginava, né, quando teve até estourar a bolha da internet, se imaginava que a internet seria um local em que você poderia fazer negócio com o mundo inteiro. Mas nem todos os negócios do mundo inteiro conseguem ser feitos. Nem todos os negócios conseguem se fazer para o mundo inteiro, né? Foi por isso que estourou a bolha, né? E aí, o que aconteceu hoje? O que acontece? A mídia social conseguiu trazer uma separação que torna o processo de publicidade muito mais assertivo, né?
Só que para que isso aconteça, você precisa que as pessoas estejam o máximo de tempo possível na internet. E aí o que rolou nessa história? Rolou de que quanto mais pessoas, mais conteúdo fosse produzido, mais as pessoas ficariam na rede. E aí, nessa situação toda, o que aconteceu? Começou a monetizar, começou a vir surgir influenciadores a monetizar. E aí é nessa história que o bicho pegou. Porque você tem um direcionamento, você não tem um controle, porque na verdade você precisa ter as pessoas dentro da rede ali. E aí virou um vale tudo. Virou um topa tudo por dinheiro. E aí você vê coisas mais absurdas possíveis. Você vê pranks, né, que são aquelas pegadinhas ridículas, né? Você vê as dancinhas, coisas muito repetitivas, e você vê coisas que são controversas, né? Coisas controversas por exemplo, ideologias de direita, teorias conspiratórias, desinformação, né? Tudo isso estava dentro. Eu estava até vendo aí Estava vendo no Facebook mesmo. Facebook, eu estava assistindo lá uns vídeos de Reels no Facebook. O pessoal falando de vídeo de tecnologia. Começava com uma coisa de tecnologia e depois ele continuava exatamente o mesmo roteiro. Você abre o computador, faz um comando X, Y, Z e você faz tal coisa. Assim, não. A coisa está muito complexa mesmo, né? E nessa condição toda que está havendo hoje, espera aí que eu estou... Ai, nossa. Agora eu estou na lateral direita aqui. Então, assim, 11 horas, 31 minutos. Já estou falando há 15 minutos sobre essa história aqui. Gente, seguindo aqui a canção, né? Então, nessa história toda aqui de monetização, de virou vale tudo, a gente está numa condição aqui que eu falo assim, não é possível que essas coisas estão acontecendo na internet. Virou um turbilhão de coisa e assim, do sentido, inclusive, né? Por exemplo, essa questão de propagandas no meio dos vídeos, agora é uma coisa que virou padrão. É padrão no YouTube e virou padrão no Instagram, nos Reels. Eu lembrei de um experimento que fizeram, né? Que tipo o pessoal chamava de linguagem subliminar, mas hoje agora a gente fala de programação neurolinguística. Era uma coisa assim, tipo, até só que loucura. Era um filme que você tinha lá um framezinho que era jogado ali, que assim, beba Coca-Cola, coma pipoca. E aí no intervalo do filme o pessoal ia e comprava Coca-Cola e pipoca a rodo, né? Você se lembra da época da propaganda da Jequiti, que jogava um framezinho no meio do programa? Esse tipo de coisa. Eram coisas que acontecem que, na verdade, elas não são coisas legais. Inclusive, em alguns lugares do mundo, não é permitido esse tipo de propaganda. Mas esse tipo de método, ele está havendo nos vídeos, nas propagandas. Porque o que acontece? Quando você está entretido num vídeo qualquer, e de repente me vê uma propaganda. Eu costumo chamar a propaganda hoje de cavalo de Troia. E por que é cavalo de Troia? Porque o vídeo é cavalo de Troia, e aí a propaganda é embutida ali, né? Porque ele chega num momento que você, por exemplo, agora no Facebook, você vê que eu costumo ver muito vídeo de restauração de coisas, né? E aí
A propaganda, ela está exatamente no finalzinho do vídeo. Quase na conclusão, quase no resultado final do vídeo, aparece a propaganda ali. E muitas vezes é propaganda de poucos segundos, que são propagandas que você não consegue pular. E aí, o que acontece? Você acaba, para poder ver o final do vídeo, você vê a propaganda e vê o final do vídeo. Ou seja, você viu a propaganda e aquilo entrou na sua cabeça. Muitas vezes, eu lembro, por exemplo, eu fiquei traumatizado com esse negócio. No Mundial de Clubes, eu fiquei traumatizado. Vocês vão até achar engraçado. Mas, assim, toda a substituição de jogador, ele dividia a tela e colocava a propaganda da Betano, né? Aquela música, aquela trilha sonora da propaganda, né? A propaganda é até legal, a menina, né? Jogando bola e coisa e tal. Só que aquela música, ela ficou tão na minha cabeça porque a propaganda estava acontecendo o tempo todo. Eu comecei a sonhar com esse jingle da música. Era uma coisa assustadora. É assustador. E aí você vê uma poluição e assim, é uma coisa que eu fico muito preocupado em relação a isso, por causa do seguinte, uma coisa assim que a gente precisa ter muita noção quanto a isso, porque antigamente não se falava de que o cigarro faz mal, de que a bebida faz mal. A gente sabe hoje que bebida em excesso faz mal, que cigarro faz mal, provoca câncer e tudo mais. Mas hoje a propaganda e as mídias sociais estão hoje para o cigarro e para a bebida. São coisas que são viciantes e são coisas que provocam males na gente. Males cognitivos, o pior é isso, males cognitivos. A gente fica afetado por tudo isso, né? E aí, a gente voltando, e aí a gente precisa sim ter uma regulamentação das mídias sociais, tá? A gente precisa ter uma regra que defina que as mídias sociais funcionem adequadamente. Porque é o seguinte, você está... Não é fazendo um paralelo com televisão, rádio, que são meios de comunicação de massa, mas por ser meios de comunicação de nicho, as mídias sociais, o processo é ainda mais perigoso, porque o assédio ele é muito mais direcionado do que algo de broadcasting, de difusão, processo de difusão que ocorre nas mídias televisivas, de rádio, jornal, etc. Tá? Então isso é muito perigoso. É um precedente muito perigoso e assim, e ele também trabalha muito para dividir, né? Eu percebo que assim, beleza, eu não tenho acesso, porque também não me interessa, informações da extrema direita. Não me interessa. Mas a forma como a coisa é apresentada, ela mostra um viés que faz com que as pessoas não tenham acesso a uma segunda opinião, a um outro ponto de vista. No meu caso, eu não me interessa porque eu conheço e eu tenho essa informação por outros meios. Mas, da forma como está, fica difícil. Fica muito difícil. E assim, gente, o que eu falo para vocês é que assim, a gente precisa imaginar a mídia social como se fosse uma casa de show. Você deixaria que houvesse um incêndio dentro da sua casa de shows? As pessoas poderiam morrer ali dentro. Foi o que aconteceu na Boate Kiss, infelizmente. Você pode colocar pessoas que possam fazer apologia, fazer demonstrações de racismo, de homofobia ali? Não pode. Porque a casa também é responsável por isso. Ela está abrigando essa reunião de pessoas para que elas possam fazer
coisas que não são permitidas ou que não são éticas. E aí a gente precisa ter esse entendimento da regulamentação. A regulamentação ela vai fazer muito bem para todos nós, porque existem conteúdos que realmente não deveriam estar na rede, ou que poderiam estar na rede, mas que não deveriam estar acessíveis tão facilmente a crianças ou a pessoas que não têm a devida preparação. Bem, minha gente, voltando aqui à vaca fria. 11h39. Horário daqui mesmo. Nossa, eu queria tanto colocar mais música aqui nessa história aqui, mas infelizmente eu tenho um problema aqui. Mas acho que eu posso fazer um breguete aqui que vai dar certo. Já está até aberto. Maravilha. Eu fico pensando aqui com meus botões, né, que o mundo de hoje pode parecer um caos, mas a gente precisa chegar em nós e começar a construir um ambiente interno de paz. Como isso funciona? Às vezes você pode abstrair e fingir demência. Às vezes você pode evitar ficar muito exposto a um conjunto muito grande de informações. A gente precisa também fazer uma depuração das nossas informações. Precisamos sim, depurar a nossa forma de pensar. Porque se a gente não depura, a gente não vai ter tempo, por exemplo, de raciocinar as coisas. Nos é empurrado muita coisa o tempo todo. Não é verdade? É empurrado demais. E às vezes, goela abaixo. Mas a gente tem a obrigação de aceitar certas coisas? Não. Tem certas coisas que a gente tem que ir para frente. Se a gente não for para frente assim, se a gente não seguir em frente com os nossos anseios, com as nossas vontades, com as formas da gente não vai para frente nunca. E a gente precisa ter essa coisa dentro de nós. A gente precisa buscar esse poder de decidir sobre nós. É isso aí, minha gente. Deixa eu só... Agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão descobrir algo novo. São 11h42, horário daqui mesmo. Eu estou muito contente de ver aqui, falar sobre o meu querido amigo Dornelles. Dornelles está indo bem, né? A música, acho que é a segunda ou terceira versão de Frutífero Pro Max. Chegou a uma condição aqui que, assim, Jesus Cristo, né? Já está em 8º lugar numa das principais playlists do Spotify. Acho que é um playlist de músicas que viralizaram. E eu vou falar, hein? Música top, pegada. E o pessoal tá mandando ver. E ouçam bastante essa música, né? Porque é uma música que vai fazer muita coisa, né? E
assim, eu acho legal ver uma coisa que eu falo pro pessoal, assim, a gente fala assim, o funk, né? Teve um colega meu de trabalho que falou assim, eu ouço essas músicas que vocês ouvem, coisa e tal. Eu falo assim, pra mim é osso do ofício, porque eu também sou DJ, né? E eu fico vendo, analisando as músicas, né? Elas carregam uma sonoridade, elas carregam uma identidade brasileira, que às vezes eu vejo uma hipocrisia muito grande, pessoal. Porque é muito sujo, é muito sexualizado. Nossa sociedade brasileira é sexualizada, meu amigo. Você não. Eu achei engraçado que na mesma conversa a gente estava falando de sexta-sexo. Né? A gente falando sobre tudo isso. E nós somos sempre erotizados. O pessoal já não viu falar do... acho que é Gregório de Matos, que é o Boca do Inferno. Peraí. Será que é isso aqui? É isso aí. Chamado de Boca do Inferno. É um dos maiores poetas do barroco em Portugal, no Brasil. Um poeta satírico. E a gente falando de Gregório de Matos, ele falava muito sobre isso, sobre pornografia mesmo. E isso era final do século passado. Final do século passado, minto, porque final do século passado é 1990, que era a dança do Chan e boquinha da garrafa. É início do século anterior. Lá para 1800, lá vai fumaça. E teve marchinha de carnaval, gente. Marchinha de carnaval que falava que tinha coisas sobre sexualidade também. Então, gente, eu acho que é uma coisa tão... Eu me lembro uma coisa que é engraçada, né? Eu lembro da primeira música do Fantástico, que dizia assim, sexo, sem ele o mundo não cresce, né? Falar sobre sexo, uma trilha de abertura de um programa dominical, uma revista eletrônica, realmente foi muita coragem. Mas é uma realidade, né? Então eu vejo que o pessoal coloca muita sexualização, muitas vezes para poder querer impor uma moral às pessoas. Não é? Não é botar uma moral nos outros. Gente, é corpo, né? E as pessoas veem sexo em tudo, né? Aqui no Brasil, por isso que o negócio aqui, você tem muito cara que diz conservador, mas é que nem o padre da calcinha, né? Gente do céu, você pede padre de calcinha? Padre não, pastor. Não é nem padre, é pastor. Pastor vai fazer pregação, fala assim, morram todos os gays. As pessoas podem ter inveja do look da bonita, né? Bonita de peruca, top, calcinha azul, coisa fina. Aí eu fico perguntando aqui para vocês o seguinte, minha gente. Aí fala assim, é investigação. Investigação do quê? Investigação a fundo? Em loco? Que coisa, hein? Eu fico perguntando para vocês o seguinte, né? A gente precisa ter com a gente uma noção mesmo, velho. A gente precisa ter uma noção, né? A gente precisa ter noção das coisas. Tá difícil realmente a pessoa ter essa noção. E eu falo para vocês, né? Ouçam Dornelles. Música bonita, hein? Essa aí vai ser uma das novas trilhas sonoras de fundo, né? Do programa. Não é gostosinho? Eu gosto, eu gostei. E assim, gente,
ouçam música, bastante música, faz bem. Eu tava ouvindo as músicas aqui, pegando as músicas antigas dos anos 2000, né? 2010, 2020. Gente, a gente, eu acho que é uma coisa bem maluca, né? A gente entender que a gente está na metade da terceira década do século XXI. Já pararam para pensar nisso? Quanta coisa aconteceu? 25 anos. Já tem um monte de mucilão aí com namorada, namorado e tudo mais. Você acredita? É impressionante. Já está muita gente, inclusive no mercado de trabalho, millennials. Mercado de trabalho, eu estava achando engraçado isso. Tem colegas de trabalho que já têm 20 e poucos anos. É impressionante. Eu vejo que a maioria das pessoas que hoje estão trabalhando, que estão hoje com uma espécie de carreira alta, já a pessoa que nasceu em 95. 95 foi nasceu meu sobrinho. Você acredita? Rolês aleatórios, 23 horas, 50 minutos, 10 para meia-noite. Horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Castor FM. Olha só que legal. Vamos ouvir música, minha gente, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Cara, eu gostei muito, né? E é um prompt, né? Engenharia de prompt, né? É um programa que eu uso chamado Luno. E qual é o prompt que eu usei aqui, tá? Gere um som de fundo com o estilo R&B dos anos disco dos anos 70 que sirva com um plano de fundo para um programa animado. Legal, né? Legal essa música. Essa música é muito boa. Eu gostei. Vamos lá, vamos só fazer um anúncio aqui, gente, aqui. Pessoal, eu estou na Twitch, não apenas no perfil twitch.tv/castor, mas também twitch.tv twitch.tv/DJ Castor, tá? Estou ao vivo, consegue mixagem, eu fiquei lavando, limpando a casa, usando as minhas próprias, ouvindo, assistindo minha própria mixagem, justamente para monitorar, para ver se está tudo certo a transmissão. Tá um filé e um som de qualidade e música eletrônica a dar com pau. É isso mesmo. Música eletrônica de primeiríssima qualidade aí. E assim, minha gente, eu vou retomar aí as gravações. Vai ser coisa bem elaborada, tá? Eu vou começar a trabalhar aqui, eu vou ver como é que vai ser aqui a esquemática aqui de câmeras e vou filmar aí as minhas mixagens, né? Para poder colocar e lançar aí nas... Não dá para lançar em plataforma, né? Na verdade, a plataforma que eu lançaria é no YouTube, é na Twitch, mandando ao vivo, ou aonde mesmo? Eu TikTok não, acho um pouco provável, mas na Mixcloud, né? Que é onde eu tenho um perfil de DJ. Inclusive você pode
seguir por lá. Siga por lá e também, que mais que você pode seguir? Você segue e vai ouvindo minhas coisas lá, tô ao vivo lá, né? Live lá e tem os meus sets de mixagem que eu gravei que estão lá também. Então, gente, vamos lá e ouçam, né? Ouçam o DJ Castor, que sou eu, que vos falo, tá? Até a voz cenar atrasada, porque o cara chegou e foi embora. 11h54, horário aqui mesmo, Brasília, Distrito Federal. É isso aí, minha gente. Estamos quase no finalzinho aqui do programa. Olha só. Cara, eu pedi também, essa aí eu também pedi essa aí eu pedi também pra Suno fazer, ó. Novas músicas de fundo pra vocês. Muito bem, chegamos ao final de mais um Castor FM, diretamente daqui do Distrito Federal, Brazoca. Como diria o Heraldo Pereira, aqui do Quadradinho. Ele chama o Distrito Federal de Quadradinho, mas no fim das contas é um quadradinho. Mas, na verdade, o problema do Distrito Federal é que o quadradinho é muito vasto, né? E as regiões administrativas são um pouco distantes umas das outras, né? E, gente, eu até assisti um comercial antigo de 1991 anunciando este bairro onde eu estou morando, que é Águas Claras. É uma branquitude, deu até nojo. Mas assim, são tempos e tempos. A gente precisa entender que a época você tem um paradigma. Existem coisas que num determinado momento... Opa, tudo bem. Seja bem-vindo, filho. Ok. Existem coisas que estão dentro de um paradigma, tá? Num determinado momento, a gente, na nossa vida, na nossa época, da nossa história, existem coisas que eram válidas e que hoje não valem mais. Existem coisas na nossa vida que não eram válidas e que hoje são válidas. E a gente precisa ter em nós esse entendimento de que existem coisas em nossas vidas que num determinado momento são válidas, mas que elas podem deixar de ser. E ter esse entendimento de que a vida ela pode ter essa questão de mudança é o que pode fazer com que nós possamos ser mais flexíveis, mais compreensivos, mais aderentes ao mundo. Porque quando você fixa um conceito em si mesmo, mesmo que ele seja datado, você está se descolando do mundo. Isso vale para qualquer coisa, inclusive para preconceitos, para coisas, né? Eu estava ouvindo, não cheguei a ouvir completo, mas eu estava ouvindo o podcast do Põe na Roda, que ele falava sobre a família de 2 pais e crianças, né? E um ponto que me pegou e achou muito interessante
foi o fato, né, de que ele disse assim, olha, nós somos muito presos a conceitos. Olha, a gente precisa ter filhos, ter família, ter isso. Assim, na verdade, é um padrão que a sociedade quer nos impor, mas que a gente não precisa dele. Eu falei isso com um amigo meu sobre isso. Foi assim, cara, você não precisa mostrar para o mundo quem você é. Se isso está dentro de você, não faz sentido você continuar fazendo essas coisas, né? De querer impor, né? Ah, mas é porque eu tive uma família que é muito conservadora, era evangélica, está tudo bem, mas você não precisa ser. Você não precisa seguir mais isso. Você é uma pessoa livre. E quando uma pessoa é livre, aí tem um ponto que eu acho muito legal. Quando a pessoa ela se entende por livre, ela vai perceber que não precisa, inclusive, fazer aquilo que acha que poderia fazer. Meia-noite, horário de Brasília. E isso faz com que nós tenhamos um entendimento mais claro do que é liberdade. Muito bem, minha gente. Chegamos ao final. Sintoniza aí na frequência do seu saber. Chegamos aqui ao final de mais um Castor FM. Diversidade no ar e só prestar atenção. Mais um programa número 7, olha que legal. Ideias e risadas sobre 7 é a conta do mentiroso ou até conta da perfeição. Castor FM. Aliás, 7 é o meu número. Música e cultura da É o meu número de coração. sorte. É o meu número Filosofando da alto, numerologia. sem medo de pensar. Número 7. Vem com a gente nessa onda, deixa o som te levar. É o número Microfone, o da apresentador. empresa. Eu De não sei se é filosofia, isso, música, ele vai mas- além. Não, é o número 7. Explora um mundo com Meu um toque número é genial. o 7. O número da minha empresa é o Transforma 11. o ordinário em algo Quer dizer, na verdade, o meu especial. apelido, na alcunha. Castor FM, o som E, da gente, reflexão. então Música e vamos cultura despedir. batendo no coração. Filosofando alto, sem medo de pensar. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. E até sábado que vem com mais um Castor FM. Um beijo para vocês. Até sábado que vem, minha gente. Cuidem-se bem. Tem pós-live para quem é do TikTok e do Instagram. Não tem ninguém no Instagram, mas aí eu fico batendo papo com vocês, tá bom? Um beijo!